Olá, tudo bem? No nosso vídeo de hoje vamos falar sobre recompra de ações. O nosso foco será sociedades anônimas, mas essa ferramenta poderá ser utilizada também de forma análoga e com algumas adaptações para chamadas sociedades limitadas. Você sabe o que são recompra de ações? Tem noção de como elas funcionam? E ainda, já parou para pensar se faz algum sentido utilizar esse mecanismo no atual cenário de pandemia? Será que é vantajoso? Fique comigo então até o final desse vídeo para entender um pouquinho melhor sobre esse tema. Primeiro, vamos relembrar o conceito de recompra de ações. A recompra é um procedimento feito pela companhia para adquirir as suas próprias ações que estão no mercado. Ela busca comprar as ações que estão na mão de terceiros, no chamado mercado secundário, em contraposição ao outro chamado mercado primário, que é aquele que é formado quando os sócios fundadores subscrevem e constituem as empresas, lá no início da companhia. A operação de recompra tem então seu fundamento no artigo 30 da Lei das Sociedades Anônimas. Eu vou deixar um link aqui caso você queira consultá-lo. Uma primeira questão importante se verificar é se estamos tratando de uma empresa de capital aberto, que alguns dizem sociedade cotada, porque as ações são negociadas em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizada, ou se estamos tratando de uma sociedade fechada, cujas ações foram ofertadas para um número limitado de pessoas sem a negociação de caráter público. Nas sociedades abertas, a recompra segue um procedimento específico que deve ser observado conforme a Instrução 567 de 2015 da CVM, já que esse tipo de operação é pública, sofre fiscalização da própria CVM. Essa regulamentação permite que a companhia possa adquirir as suas ações dentro de determinadas regras que protejam os acionistas e também os terceiros de eventuais abusos e conflitos de interesse. Um exemplo dessa situação é o fechamento de capital branco. Já ouviu falar? Sabe o que significa? Ocorre quando os acionistas majoritários de uma companhia realizam sucessivos programas de recompra para retirada das ações no mercado, prejudicando assim quem? Os acionistas minoritários. O percentual do free float, que é o percentual de livre circulações das ações, fica restrito de tal forma que as ações perdem liquidez e seu preço fica reduzido. Bom, voltando ao nosso tema, mas quais são os objetivos do programa de recompra de ações? As companhias adquirem as suas ações para, primeiro, deixá-las em tesouraria, aguardando assim uma nova deliberação. Segundo, cancelar a sua emissão sem que isso implique em redução de capital social. Se for a intenção da empresa diminuir o capital, aí será necessário outro tipo de ferramenta, que segue outra regulamentação. Outra alternativa, a recompra para depois revender no futuro, dentro de um momento mais propício para reinseri-las no mercado. Ou então, quarta, utilizar as ações para os programas de remuneração de seus administradores, como os stock options. Neste ponto, e é aí que eu gostaria de te convidar para fazer uma reflexão, será mesmo que é interessante para a empresa recomprar suas ações em momentos de crise? Recomprar quando o mercado está ruim, os preços estão em baixa, faz algum sentido? Vamos ver agora alguns pontos fundamentais sobre esse tema. Primeiro, a recompra com cancelamento das emissões das ações pode ser utilizado para ajustar melhor a estrutura do capital da empresa nesse momento de crise. A recompra mexe na composição do seu balanço patrimonial. A empresa diminui a sua estrutura de financiamento, diminuindo assim a sua alavancagem, mesmo que conservadora, com a utilização do capital dos acionistas e não com o capital de terceiros. O valor intrínseco do seu patrimônio social é preservado. Segundo, poderia ser utilizado para diminuir a pressão interna entre os acionistas ou dos custos de agência, que são os conflitos estruturais. Você sabe que nas companhias nós conseguimos identificar um certo conflito entre os acionistas majoritários e os minoritários, e também entre os acionistas e os administradores. A destinação do recurso para a recompra de ações impede que o dinheiro fique em caixa, disponível para a companhia.
e com isso impede que seja utilizado de forma equivocada pelos administradores nesse momento de crise, ou pelos acionistas majoritários para qualquer outra finalidade através de deliberação social, inclusive na distribuição de próprios e novos dividendos. Ou seja, você consegue diminuir a disponibilidade contábil, fazendo com que a recompra de ações e a sua manutenção da companhia seja um mecanismo de reserva de valor para os próprios acionistas. Um outro motivo é a utilização da recompra de ações como forma alternativa de transferência de caixa para os acionistas. Sim, serve como alternativa de transferência de valor aos acionistas em substituição ao tradicional distribuição de dividendos ou juros sobre capital próprio. O cancelamento de parte das ações gera uma redistribuição do patrimônio líquido da companhia entre o menor número de acionistas. Inclusive, isso é muito utilizado lá no exterior, onde a tributação dos dividendos é mais alta e a taxação do ganho de capital. Aqui no país, esse motivo, do ponto de vista fiscal, ficou um pouco desvantajoso, porque a nossa legislação tributária ainda isenta a distribuição de lucro desde 1996. Apesar das discussões atuais com a volta da tributação que está tramitando no Congresso Nacional e pela necessidade do governo, onde a tributação pode vir até aumentar e chegar a 15%. Um quarto motivo, e talvez o principal, seria a companhia utilizar a recompra para sinalizar ao mercado que o preço das suas ações encontra o quê? Subavaliado pelo próprio mercado. E a companhia está disposta a investir nela mesma. Com isso, a empresa dá dois sinais para o mercado. Primeiro, de que suas ações estão subvalorizadas e por isso a recompra é interessante porque entende que está pelo um valor barato, desvalorizado. E a segunda é que a própria companhia acredita num potencial de valorização e recuperação, passando uma mensagem, uma percepção de credibilidade para o mercado. E isso gera internamente um conforto entre os acionistas que ficam e permanecem com a sua posição dentro da companhia e com seu capital investido. Inclusive, existem estudos que apontam um efeito interessante. A simples comunicação ao mercado da recompra de ações já gera um efeito positivo para a companhia. A percepção do mercado de que a companhia tem intenção de tirar proveito dessa situação de crise já gera uma reação no mercado que faz com que os agentes muitas vezes corrijam as distorções e ajustem um preço para um valor compatível e justo, de acordo com o seu valor intrínseco. E fique atento, também existe o outro lado. Se houver também uma perda de liquidez com a recompra de ações, diminuindo o free float de maneira considerável, as ações da companhia poderão perder o seu valor com um efeito reverso, porque elas perdem liquidez de circulação dentro do mercado. Então, nessa última hipótese, a companhia poderá vender novamente as suas ações após a crise e com isso apurar o lucro que será acrescido no caixa da companhia e revertido a favor dos seus acionistas. Lembrando que o lucro apurado pela companhia na venda das ações em tesouraria também está isento de tributação. Uma observação importante: durante o período em que a empresa permanecer com as suas ações em tesouraria, os acionistas ganharão de forma extra dois benefícios. Os dividendos dessas ações ficam suspensos, o que gera uma redistribuição dos lucros somente entre os acionistas remanescentes, aumentando a lucratividade por ação. E 2, a diminuição do número de acionistas gera maior representatividade para os acionistas que ficam no quadro societário e possibilita uma participação maior nas assembleias gerais. Sendo assim, caberá à administração avaliar se é uma ferramenta útil ou não a recompra de ações nesse momento de crise, dentro de todas essas possibilidades que eu te falei. O Conselho de Administração será o órgão responsável pela deliberação dos programas de recompra, que em regra pode atingir até 10% do capital social com 18 meses para sua execução. Qualquer regra específica deve ser deliberada em Assembleia Geral. Faz sentido, então? Será mesmo que é vantajoso? Até agora, em 2020, as companhias listadas na B3 anunciaram programas de recompra das suas próprias ações. O anúncio pegou bem, pois a confiança que a empresa demonstrou no mercado fez com que essas ações se valorizassem e diminuiu um pouco a queda. Alguns exemplos disso pode ser a própria B3,
a Ânima, o Banco Inter, Banco BMG, a Erig, a Cosan, entre outras. Infelizmente, a retração da economia é visível. Em todo o mundo, a crise não vai passar tão rápido. Várias bolsas de valores caíram 37%, 35%, 28%, 25%. Estados Unidos, Frankfurt, Inglaterra, Japão. Aqui na B3, tivemos um percentual de desvalorização que gerou em torno de 50%. Em relação à média global, foi bem maior do que nos outros países. A nossa imaturidade do mercado faz com que algumas pessoas e investidores optem por desfazer das suas ações e buscar alternativas como o mercado americano ou alternativas que tenham uma reserva de valor mais estável, como o ouro e o dólar. Inclusive, investidores institucionais que movimentam grandes quantias de valores na nossa bolsa têm aquelas travas chamadas stop loss, que evita uma perda maior e faz o efeito manada. Por isso, vamos enfrentar a crise com algumas alternativas. Buscamos, então, novas soluções para os novos problemas. Haja de maneira estratégica. Espero que desse vídeo tenha te ajudado. Um abraço, até mais.